vocês viram no último vídeo, a placa que nós estávamos a utilizar era esta E39, que é a que veio com o motor, no caso, quando compramos com o motor. O carro leva uma E39A. Conseguimos comprar uma, estava o nome da pessoa que trouxe, E39A. Aqui vocês têm uma visão limpa de como é a oficina. Não liguem os carros sujos, não liguem. É muita poeira, infelizmente. Mas vou mandar limpar todos os carros sexta-feira. Então, vamos clonar os dados da SEO do câmara do meu amigo para colocar na minha e depois alterar o número de chassi. Quer dizer, antes de colocar na minha, clonar, alterar o número de chassi e depois colocar na minha. Vamos precisar do Xprog 3. Vamos usar o MCU 2 para conectar. Alguns pinos. Vamos precisar deste cabo. Esse daqui é o meu kit de sobrevivência. Eu faço muito dinheiro para esse novo, por incrível que pareça. Mentira, não faço nada muito dinheiro. Trabalho muito e ganho salário aqui na oficina. Então, eu vou usar este daqui e este daqui para simular a entrada OBD do carro e ligar esse transformador de 12 volts aqui para simular a corrente da bateria. Estamos aqui já com tudo preparado. Aqui. Connected, como vocês conseguem ver aqui no diagrama, igualzinho, que é o ground, ignição, VCC, CAN-L, CAN-H. Então ok, aperto aqui para conectar. Então aqui vamos fazer o backup, que é clonar, depois salvar com um nome assim fácil. Vou utilizar o PC para alterar o número de chassi. E depois volto a mandar para aqui. Está aqui já em 8%. Isso vai demorar um tempinho. Enquanto isso, está aqui já extrair o arquivo. Vou colocar um Dino, que é o codename do meu amigo, para conseguir identificar. Isso. Baixo o teclado, confirmo. E ele vai ficar salvo no Storage, Emulate. Launch, já sei onde é que vai guardar, onde é que vai ficar salvo. Dou um ok, backup, concluído com sucesso. E39A, full data e o Dino que nós colocamos no final. O Ctrl F para procurar e coloco aqui 2G, isso é tudo maiúsculo, 2G1 FA1E. Agora tenho que ver qual é o número de chassi do meu. Nesse momento o arquivo está a entrar para SEO. Quando terminarmos, vamos voltar. Conseguimos colocar o arquivo na SEO já alterado. Então é só torcer para que tudo dê certo. Vamos desconectar e ver se o carro acende pelo menos o check engine. E se acender já é um ótimo sinal. Se não der o
o arranque, podemos resolver, e já é o mais básico, já não teremos que comprar nada fora do país. Esse é o momento da verdade. Vou colocar a ECU, vamos ver se o check engine acende. Se não acender, vamos ter que ver os cabos de massa. Será que agora acende? Vamos acender. Nós vamos testar os fusíveis é a frente. Eu já testei uma vez, tanto que eu já troquei o fusível da ECU. Que não chega, e se não chega não tem como passar por outro lado. Liga a bateria. Acendeu o check engine. Check engine está aceso. Apagou. Foi de erro. Sexto, quinto injetor. Peguei. Então, o carro não dava arranque porque o sistema de segurança do imobilizador estava aceso. Isso aconteceu pelo facto da ECU do camarada do meu amigo estar sincronizada com o BCM do carro dele e não do meu. Já fiz essa. Liga aqui nessa agora. Tá ligada? Nós tentamos várias formas antes de descobrirmos que o Global não se programa com qualquer máquina ou depois da troca da ECU é impossível, mas impossível programar com máquinas universais. Não conseguíamos programar com máquinas universais, não dava para fazer IMOF, não dava para fazer VATS off, nada, não era qualquer máquina que conseguia fazer o VATS learn ou a programação da ECU, porque o sistema da GM Global A é mesmo só com o próprio software da marca e com um pass-through que é o J2435, se não me engano, ou 2534, que é o interface para conectar o carro com o software e fazer a programação e o VATS learn. Conseguimos fazer isso tudo, mas depois de muito tempo a investigar. Estava a ser difícil porque afinal o software da GM só funciona nos Estados Unidos, Canadá e pela Europa, mas bem limitada também. Demos um jeito de conseguir esse software, a programação é feita online e consegui programar. Nisso consegui dar arranque no carro. Deve ter caído, não? Vê se está a contar o RPM. Rápido. Até a minha, eu pego, tá vendo?
Diga. Você vai liberar? Eu vou usar. Sim, o carro pegou, graças a Deus, mas o quinto e o sexto cilindro não funcionam. Parece que esse carro parou justamente por causa desse problema. Mas fazer o quê? Eles também nunca iam admitir que coisa que era por causa disso, também pelo preço que compramos, ok, compreende-se. E pá, no meio disso tudo acabei por descobrir também que o rádio não ligava porque não estava dentro, aquela parte de trás, só estava a parte de frente. Eles colocaram um alarme, sensor de proximidade, eu tive que tirar isso tudo. Ok, o raio daqui já nem está. A parte de trás só tem a parte de frente, por isso é que não ligava. Mas aqui funciona do ar-condicionado. Agora eles fizeram um monte de emendas aqui. Eu não sei se isso exatamente corresponde ao quê, mas eu vou dar um jeito. Nunca tive tanta raiva de cabos como hoje. Nem tentaram, colocaram xeno, depois que desligaram, deixaram ficou ali. Essa cena que está aqui, é do GPS, esse idem. Eu aprendi muito, eu estou a aprender muito com isso. A intenção era terminar o carro até dezembro do ano passado, né? Mas infelizmente as coisas não correm sempre como esperamos. Eu quis terminar o carro em dezembro, para vender pelo menos em junho, utilizar o carro até junho, vender em junho. Mas nós estamos aqui a caminho de 1 ou 2 anos com o carro. Problemas atrás de problemas, atrasos com o motor, what else? A placa que veio não servia, porque é uma E39, nós precisávamos de uma E39A. Estamos com uma pana elétrica no carro porque ele está a queimar as placas. Mandei vir 2 placas novas e também queimaram. Eu achei que fosse problema da própria placa, mas não. E acabei por queimar a placa de um amigo também. Não, vou ter que comprar mais 2. Vou reparar uma que é para fazer os testes. Vou comprar mais 2. E daí, ver se consigo resolver. Se continuar a queimar, vou trocar o chicote todo. Mas sei lá quanto tempo de espera. E eu tenho que viajar. It's not being easy, not gonna lie, guys. But it is what it is. Não tem sido fácil, mas eu gosto disso. Mas tem que ter problemas na vida, tem que ter cenas para resolver. Agora tenho que esperar a placa, já desconectei todos os cabos que estavam a mais, todos os jumps que tinham feito por causa do alarme, do sensor de proximidade. Olha aí também. Não sei se vocês já notaram que com a ignição ligada apagava ou com a ignição ligada fazia o estalo dos fechos. Tem alguma coisa relacionada ao ground, ao aterramento. Vou colocar um cabo para fazer aterramento aí, maior do que os outros, vai fazer da placa, da caixa para o chassi, mas um bem grande mesmo. Porque é possível que o cobre dos outros não estejam em condições bem feitos ou bem apertados, mas bem apertados estão sim, porque eu confirmei tudo depois de descobrir que esse estalar dos fechos é por falta de aterramento. Achei que fosse o BCM, mas o BCM também está em perfeitas condições. Mas para eliminar todas as dúvidas, temos a SU a ser reparada para testes, 2 novas a caminho. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não gostaram também, não se matem muito por isso. Agradeço imenso aos que ainda estão aqui. Comentem qualquer coisa. Quem quiser comprar o carro também pode comentar. Vou vender. Leva, se vira também. E ele já que sabe. Fago.